Primeiro dia, primeira corrida, 16h47, eu chorar que nem criança. Humildade, põe combustível no carro e vai trabalhar. E esse amigo meu falou assim, vai fazer Uber. Eu falei assim, cara, como assim fazer Uber? Você tá louco? Ele falou, vai fazer Uber. Eu falei, não tem sentido nenhum negócio disso, cara. Como é que eu vou travar no negócio? Ele falou, ó, baixa a bola, volta pra realidade, porque quando eu precisei fazer Uber por um mês, eu achei que ia ficar um mês, eu fiquei 3 anos. No vídeo de hoje eu vou contar a história do Ricardo, que é seguidor aqui do canal, que já foi dono de comércio, trabalhou na Bolsa de Valores, foi pra Olimpíada e trabalhou com Rafael Nadal. A luz no fim do túnel existe. Uma história real que me comoveu bastante e que pode tocar você também. E ó, tem uma coisa muito legal. O Ricardo conheceu um passageiro que, através de uma corrida onde ele fez um bom atendimento, chamou ele para trabalhar dentro da empresa. Então, fica até uma inspiração para você aí que pensa, de repente, em voltar pro mercado de trabalho. Ó o homem aí. Ô, meu amigo, cara, que satisfação, hein? E aí? Prazer. Vamos contar essa história aí? Vamos contar. Quero ver e quero... Cara, eu converso com alguns seguidores, mas a história dele, cara, é uma história que... Cara, eu vou te falar, hein? Eu acho que assim, que nem eu te falei, cara, tem muita superação no aplicativo. Tem um lado emocional muito forte aí, o meu pegou pesado e vai ser legal dividir com vocês. Cara, como eu te falei, cara, a luz no fim do túnel existe. Outro dia ele fez um vídeo falando sobre quem tá desesperado. se você tá no fundo do poço, assista esse vídeo. E eu tenho a resposta do que tem no fundo do poço, eu vou passar pra vocês. Quem era o Ricardo antes de se tornar motorista de aplicativo? E aí, como foi virar motorista de aplicativo e o choque de realidade pra você? Exato. Eu sempre tive minha própria empresa, tinha empresa da família, sempre fui um cara comercial, sempre trabalhei com vendas a vida inteira, né? Moro em Alphaville, tinha uma loja em Alphaville, que aí quando chegou a pandemia, eu mudei para Alphaville em 2013, nasci na Moca e sou filho de feirante, meus pais eram feirantes e cresci a vida inteira tendo meu próprio negócio, sempre fui autônomo. Pra você ter uma noção, na minha carteira de trabalho eu tenho 2 registros a vida inteira. Então assim, não é a questão do ser empresário, não, eu sempre gerei dinheiro com o que eu tinha que fazer no dia a dia, cara. Representante comercial, vendedor, que muita gente hoje tem medo de falar vendedor, né? O cara vira consultor de negócios, executivo de... Não, é vendedor mesmo. É vendedor mesmo, cara. Era bater na porta e não tenho a mínima vergonha disso. E qual foi o seu auge financeiro? Porque Meu auge? Você começou ali garimpando e chegou numa vida corporativa que você viajou pelo mundo. Isso. É isso? Eu tenho 20 anos que eu trabalhei com esporte. Eu era encordoador profissional de raquete de tênis, eu trabalhei para Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, tenho 2 Australian Open na carreira, fiz uma Olimpíadas. Deixa eu ver isso aqui. Tá aqui. Cara, você tatuou a Isso. participação na Olimpíada. Isso, eu toquei a Olimpíadas inteira, palestrei na Alemanha, na Itália, então assim, eu tive uma vida muito interessante, porque eram 23 pessoas no mundo que faziam o que eu fazia. Imagina assim, pro pessoal entender mais fácil. Imagina a Fórmula 1, você tem o Hamilton lá, certo? Ele tem o piloto que faz o setup do carro dele, correto? Eu era esse cara no tênis. Então, antes do cara entrar na quadra, entrava eu para sentir a atmosfera, como é que era, e ali eu regulava a pressão de corda e peso das raquetes desses atletas, e eu rodei o mundo inteiro com isso. E aí você fez a sua vida financeira que te levou a conquistar as suas coisas. Foi quando eu mudei para Alphaville em 2013. Tá, então você chegou no auge financeiro. Cheguei, consegui. Eu não moro numa casa de 30 milhões, tá? Eu moro num apartamento normal, mas eu tenho meu apartamento pago, vivo bem, tenho uma vida interessante. Tem hoje, não é que... Beleza. Eu tive uma baixa da minha vida, que é onde entra aí, a gente vai contar pra vocês. E aí o que faz um cara que viajou o mundo, teve do lado do Federer, grandes referências mundiais, ganhou muito dinheiro com isso, trabalhou no mercado financeiro, você me contou no particular também, a se tornar motorista de aplicativo. Como foi o impacto pra você? Necessidade. Cara, chegou uma hora que minha vida não conectou mais. Mas a sua cabeça, como ficou com isso, cara? E o que eu já chorei dentro do carro. Você pira, cara. Você pira os 2 primeiros meses. Eu diria assim, os 2 primeiros meses não foi aprendizado do Uber. Os 2 primeiros meses foi conhecer o Ricardo de verdade. E aí é que é a parte interessante. Porque assim, se tem uma coisa que o Uber faz, a realidade do Uber te faz, ele coloca você de frente com o único cara que pode te derrotar, que é você mesmo. Cada vez que você for fazer uma selfie, você presta atenção que esse é o cara que pode te quebrar. Vamos entrar dentro do carro pra gente não tomar sol? Bora. Né? E aí, nós já vamos sair, coisa rápida aqui, hein? Fica à vontade. Coisa rápida. Obrigado, meu irmão. Valeu. Bom, bonito esse Dolphin aqui, Cara, eu tô apaixonado por ele, cara. O Dolphin dispensa apresentações, né? Deixa eu desligar o rádio aqui. O Dolphin, sinceramente, eu acho que ele dispensa apresentações. Pra mim foi uma virada de chave, tá com ele. E eu tô muito satisfeito, cara. É o que o último vídeo que você soltou aí, o cara falou assim, né?
Dificilmente o cara que vai para um elétrico para utilização urbana, vamos deixar claro isso, Sim. tá? Ele não volta para combustão. Tá. Dificilmente ele volta. Mas eu quero ir a fundo o seguinte, hoje muito motorista de aplicativo pira da cabeça, cara. O cara fica doente mentalmente, porque para muita gente que trabalhou no mundo corporativo, existem empresários que tiveram que vir por aplicativo, tiveram pessoas que trabalharam a vida toda como CLT, vendedores, N situações. Esse eu acho que é o choque. Porque Isso, você não cara. tá acostumado com isso, com essa realidade. Porque, tipo assim, você tá ligado direto com o brutal mesmo da rua, do dia a dia, cara. Isso é complicado. E assim, não é a questão de você lidar com a rua. O pior que eu senti aqui dentro foi lidar comigo. Eu fui o meu maior inimigo aqui dentro. Porque nos 2 primeiros meses, cara, eu não entendi o que eu tava fazendo aqui, cara. Sabe, eu pegava muito teu conteúdo por uma questão de que eu precisava aprender como trabalhar. E aí é que foi a sacada legal, porque com 20 dias eu vi que o Uber não era rodar de carro, não era dirigir um carro. Eu vi que o Uber, ele era uma empresa. Você com teu carro, isso aqui é teu patrimônio, isso aqui é um passivo, é um ativo, não é um passivo. Não é um negócio que você gasta dinheiro com ele te gera dinheiro. Só que se você não souber fazer ele direito, cara, você vai gastar dinheiro, vai estar rodando, vai estar malhando no ferro frio, você acha que você fez 500 pau, mas quando você chega no final do dia você fez 200. E aí você tem um problema. Então assim, eu percebo que cada Uber, cada cara que está dirigindo atrás do carro, as pessoas, o passageiro, ele acha que tem um motorista aqui atrás. Não tem, tem um empresário. Tem um cara que está provendo, tá fazendo o ganha-pão dele em casa, mas se ele não perceber que isso aqui realmente tem que ser tratado como uma empresa, ele não tem sucesso, como em qualquer outra profissão na vida. Você pode se dar mal como médico, você pode se dar mal como dentista, você pode se dar mal como Uber. Você pode se dar bem como médico, você pode se dar bem como dentista, como profissional do esporte, como eu fui, e você pode se dar bem como Uber também. Agora, a realidade que você enfrenta aqui é realmente isso. O que eu senti no meu caso, não sei se aconteceu com você quando você começou, Sim. mas no meu caso, o que eu senti foi que, cara, só eu podia me derrotar. E isso é muito difícil, porque você não tá acostumado a lidar com esse cara. Como você virou motorista de aplicativo, cara? Cara, na época eu trabalhava como closer, é um trabalho de vendas, por um escritório de imigração nos Estados Unidos. Como eu viajei o mundo inteiro, eu sou fluente em inglês e espanhol, então eu tinha esse trabalho lá fora. Era praticamente assim, ó, a pessoa arruma o cliente, faz contato com o cliente pela internet, esse contato vem para mim e eu ligava para o cara para fechar o produto. O produto era as pessoas que querem tirar o green card americano, visto que chama-se EB2NW. Então eu atendia desde Londres até Califórnia nos 3 idiomas, inglês, português e espanhol, tá? E tô trabalhando lá, puta, realidade fantástica. Isso depois da parte do tênis ou já era? Depois, mesmo? já, Depois. agora outubro do ano passado. Finalzinho de outubro foi quando eu saí de lá. Vamos voltar. Na pandemia você quebrou. Quebrou. Ali ficou muito mal. Aí, como eu te falei. Aí você foi para outro ramo de atividade. Eu tinha a loja na frente do Alphaville Tênis Clube. E aí na pandemia, em março, pra você ter uma noção, minha empresa faturava R$80 mil por mês. Em março eu faturei 8. Meu aluguel era 7. Então, ou seja, quebra. E aí eu voltei a dar aula de tênis nos condomínios e segurei a loja por 1 ano e meio. Ganhava dinheiro com as aulas e injetava para segurar a loja. Porque eu sempre tive na minha cabeça de que quem passasse a pandemia ia nadar de braçada, velho. Entendi. Porque muita gente ia quebrar. Entendi. Eu consegui perceber isso. E o meu mercado tomou porrada de cara, porque a gente era varejo. A pandemia, nós estamos falando de 2020, 2019. Eu fechei a loja em 21. Você fechou a loja em 2021. 21. E aí, você ficou 1 ano ali tentando sobreviver à loja. Dando aula de tênis. Tá, aí depois você falou, não dá mais, o que eu vou fazer na minha vida? Então, aí foi quando um aluno meu, que é dono do escritório de mercado financeiro, ele ensina o pessoal a fazer day trade, pra você ter uma noção, em Alphaville, 2.000 metros quadrados, 200 posições de traders, o cara tinha. Ele chegou pra mim e falou assim, preciso de um cara comercial, pra montar um time comercial. Sim. Eu falei, tá bom, vou te indicar alguém. Ele falou, não, Rino, você não tá entendendo. Quero você. O cara é você. E aí deu aquele choque que eu falei assim, cara, aposentei. E realmente, consegui, ganhava bem, tal, tudo, montei um time comercial para atender esses clientes do cara. E em 2 anos a gente vendeu a empresa do cara e eu saí da empresa. Acabei sendo desligado da empresa e fui para esse escritório de imigração nos Estados Unidos. Então assim, cronologia para vocês entenderem, tá? Eu venho do tênis por muito tempo. 2013 eu mudo para Alphaville porque assim, o produto que mais se vende em Alphaville, queira ou não, é segurança e status. E numa profissão onde 23 pessoas no mundo fazem o que você faz, você é topo da cadeia. Você é excelência nisso. E aí foi quando eu montei a loja foi super bem, comprei meu apartamento, estabilizei minha vida, fiz tudo o que tinha que fazer. Aí vem pandemia e dá na minha cara. 2019 minha esposa teve câncer de mama, ela acabou tendo que fazer uma cirurgia, retirou os 2 seios, mas já implantou tudo de novo. Mas assim, em 19 a gente toma uma porrada de um câncer da minha mulher, cara. Eu tô casado há 26 anos, tô com a mesma pessoa há 28, cara. É a mulher da minha vida, cara. Sim. Tenho um filho de 25, um filho de 19.
E aí você já tem aquela cacetada em 19, ela se cura em 4 meses. A gente foi abençoado, que foi super leve o câncer que ela teve. E em 20 eu tomo uma porrada da pandemia. Meu Deus. Então quer dizer, você sai de uma coisa super pesada Exato. pra uma pandemia, que talvez na pandemia assim, é pesado, mas o que eu passei com a minha esposa Irmão, deu esperança pra vocês. eu acho que assim, eu percebo que você é um cara religioso, eu gosto do seu jargão. Aquele jargão que você tem, boas corridas com bons passageiros para bons lugares. Isso. Eu faço todo dia de manhã na minha oração. Peço a Deus para realmente me trazer isso. Mas assim, ó, a pior batalha da nossa vida a gente venceu, que foi o câncer dela. Eu O imagino. resto, irmão, pode bater que é fácil. Quer dizer, a pandemia não Foi- chega nada Nem perto. perto. E fui abençoado por Deus, eu sei que Deus estava do meu lado porque eu não peguei. Incrível. Eu fiquei 2 dias em casa. Quando eu vi o Dória falando assim, hashtag se puder fique em casa, eu falei, isso não é 2 dias. E aí parecia um Walking Dead, porque ninguém sabia o que era o vírus. É verdade. Eu ligava pra minha mulher e falava assim, onde vocês estão? Ah, a gente tá na sala. Legal. Vai cada um pra um quarto, você abre o chuveiro pra mim não tocar no chuveiro. E eu entrava na casa de cueca, ficava de cueca no hall pra poder entrar em casa, porque eu não sabia o que era o vírus. Bom, então eu entendo que é o seguinte, depois da pandemia, depois da passagem com a sua esposa que vocês venceram, graças a Deus, de lá pra cá só foi provação na sua vida. Exato. Porque vocês venceram o câncer, depois veio a pandemia, depois quebrou a empresa. E eu preciso deixar uma informação muito importante. Nessa época, Hospital 9 de Julho, no corredor, ali eu tive uma conversa com Deus que não foi muito agradável. Aí eu distanciei. E eu acho que foi meu maior erro. Eu distanciei do cara. Eu cheguei ao ponto de chegar pra ele e falar assim, o que você quer? Mas Deus sabe, cara. Eu sei. Deus sabe por quê? Porque Ele estava testando a sua vida, a sua fé. Exato. E aí vai conectar com o que eu faço hoje. É isso aí. Vai me conectar com o que eu faço hoje. Muita gente às vezes está passando por alguma coisa e eu acho interessante você deixar isso aí pra frente com a galera, porque às vezes você que tá no carro aí que tá vendo isso, talvez você tá passando pela mesma coisa, cara. Tem muita Mas gente que tá só passando tem, aprovação. só tem um jeito de você perder. É você desistindo. É verdade. Mexeu aí? Mexeu. Você foi pra onde? Eu sei porque eu passei por situações difíceis, isso. né? E ali você meio que confrontou Deus, é isso. Eu queria saber o porquê que ele tá fazendo isso comigo. Tipo, eu fiz isso também. Eu sei como é. Entendeu? Essa sensação. Eu tô vendo aí, ó, corredor do 9 de julho, 7 da manhã, só eu sozinho. Minha mulher entrou no elevador e falou assim, eu amo você. Eu achei que ela ia embora. Aí você vira o bicho. Só que você vira Você o bicho revolta, contra o Mike né? Tyson. Não tem como vencer. Não dá pra vencer essa, é mais fácil juntar. É verdade. E naquele momento eu te falar que eu entendi esse recado, eu não entendi. Se E eu tivesse às vezes entendido, demora pra entender. demorou 5 anos. E eu fui entender aonde? Aqui no banco de trás, com um cara que eu peguei de passageiro, que é onde eu trabalho hoje. Olha aí, nós vamos chegar Nós lá. vamos chegar lá. Então vamos lá. Aí você teve essa questão com a sua esposa, veio a pandemia. Quebrei, Aí me revolta. reinventei. Por que isso está acontecendo comigo? Aí a sua empresa, que te proporcionou também uma situação boa de vida, começa a dar mal, Vai embora. dar ruim. Foi embora. Eu Cara, perdi como praticamente você tudo. aguentou tudo isso, cara? Com Deus do lado, sem saber. Esse que é o pior. Mesmo às vezes... E outra coisa, que eu seria desonesto não falar que foi só Deus. A minha mulher e meus filhos. E meus 2 cachorros. Isso aí, É isso. muito bom. É por eles. Manda uma mensagem direto pra eles. Prisoca, beijo, amo você. Você sabe que você é meu porto seguro. Sem você isso não aconteceria, já te falei. Nada aconteceria na vida sem você, sem os moleques. E são 16 horas por dia, 4 horas de sono, todos os dias. Quando eu falo todos os dias, não é de segunda a sexta. Você sabe que é de segunda a segunda, mas é por vocês, amo muito vocês. Muito bom, cara. E aí você passa por essas empresas. E aí qual que foi a fase que você falou, puta, vou ter que ir pro aplicativo? Foi em 5 de outubro do ano passado, quando eu me desliguei do escritório nos Estados Unidos. Ali eu me vi sem renda. E aí eu já vinha namorando com o escritório de mercado financeiro na Faria Lima. E eu consegui assinar com eles como assessor de investimento. E aí quando você assina como assessor de investimento, você assina como sócio do escritório. E cara, imagina a festa. Você chega em casa com um contrato de sociedade no escritório da Faria Lima com o Rebouças. É o lobo de Wall Street vem na cabeça, né, cara? Você vai começar a ganhar dinheiro. Ali eu tinha uma ajuda de custo de R$1.000 e o salário era 0. Era nada. Quer dizer... Era nada, não tinha renda. Então assim, eu cheguei em casa para dar notícia pra minha mulher. Cara, top, assinamos com o escritório vinculado à XP, maravilha. Só que tem uma coisa ruim. Ela falou, o que foi? Eu falei, não tem renda. Ela, como assim não tem renda? Eu falei, renda é de acordo com que eu performar. Ela falou, tá, e quanto tempo você veio para performar? Eu confesso que a minha conta deu praticamente 2 anos. E aí eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer dinheiro para daqui a 2 anos? Não tem como. E nisso tinha um amigo meu junto com a gente, né? E eu, sabe aquele sorriso? Não, em casa, a gente trocando ideia. Aí, sabe aquele sorriso amarelo que você fala assim, não, relaxa, meu, tá tudo bem. Nós vamos conseguir fazer, mas me borrando inteiro, né?
Sim. E esse amigo meu falou pra mim, assim, ele tava acabando de comer, ele pegou e falou assim, tranquilo, meu, vai fazer Uber. Aí a minha reação com ele fazer Uber, eu mandei ele pra aquele lugar. Eu falei pra ele, cara, pra puta que pariu, velho. Você achou como uma ofensa aquilo naquele Eu momento? Eu achei, porque eu falei assim, cara, com tudo que eu fiz na vida, e não é falsa humildade, tá? Mas assim, vem tudo que você tinha passado na vida, palestra na Alemanha, palestra na Itália, como é que eu vou viver de aplicativo? E já deixo claro pra você, eu não era usuário do aplicativo. Você não queria nem saber de aplicativo? Não tinha a mínima ideia. Eu nunca tinha chamado um Uber, irmão. Sim, sim. Eu sempre adorei dirigir. Sim. Eu E sempre aí gostei, você... saía com o meu carro. E aí eu te confesso, cara, que eu seria desonesto não te falar isso. O que me bateu na cabeça era eu de chinelo, bermuda, camiseta regata, vidro aberto para economizar combustível e rodando por aí, sujão, tudo na vida, com o carro tudo fudido, tudo sujo. Foi isso que veio na minha cabeça. Porque era essa a imagem que eu tinha. Sim. Eu não sabia o que era o universo do Uber, cara. E aí, quando você vai realmente cair a ficha? Uma semana depois, quando eu vi que a coisa ia entornar mesmo, que o caldo ia ficar grosso, Ia faltar dinheiro pra comer. ia faltar dinheiro pra comer. Aí eu falei assim, cara, preciso fazer. Aí eu peguei meu foquinho, cara, botei R$100 de combustível e saí pra fazer. Porque esse amigo meu falou assim, vai fazer Uber. Eu falei assim, cara, como assim fazer Uber? Você tá louco? Ele falou, vai fazer Uber. Eu falei, não tem sentido nenhum negócio disso, cara. Como é que eu vou travar no negócio? Ele falou, baixa a bola, volta pra realidade. Porque quando eu precisei fazer Uber por um mês, eu achei que ia ficar um mês, eu fiquei 3 anos. Eu falei, como assim você ficou 3 anos? Ele falou, cara, eu fazia 500 pau todo dia. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Foi exatamente essa frase que ele usou. Eu falei, não, quero ser feliz. Ele falou, então, cara, humildade, põe combustível no carro e vai trabalhar. E aí você teve aquela sensação, vou calçar a sandália da humildade... E vou entrar. E vou entrar. Vou entrar. Primeiro dia... E como foi o seu primeiro dia? Primeiro dia, primeira corrida, 16h47. Eu chorar que nem criança. Meu Deus do céu. Porque, cara, entenda, eu não tô dizendo a questão de ser frescura, tá? Mas, cara, ganhava $1.500 de fixo. Ganhava comissão em dólar. Gastava em real. Então, tipo assim, eu não tava andando de Lamborghini, não tava andando de Ferrari. Eu tava passando uma certa dificuldade. Mas também não tava zoado. Isso depois de que você conheceu o lado de ter a sua empresa. Exato. Mesmo assim, você ainda tava Exato. numa situação bem melhor. Exato. E aí, quando te fala de Uber, você fala assim, cara, cheguei no fundo do poço. Tocou um X de 16h47 pra rodar meia hora, irmão. Meia hora, 20 minutos. Você ficou revoltado. Eu fiquei louco, velho. Eu falei, pô, que porra é essa aqui? Você entendeu? E fiz a corrida. Acabou a corrida, passei lá, entrou, chequei que tava na conta. Porque o que eu precisava naquele momento? Eu não precisava só de um emprego, eu precisava de dinheiro hoje. Eu precisava vender o almoço pra comprar janta. Como é que eu vou arrumar dinheiro do dia pra outro? Tá bom, você vai lá. A fonte secou. Tá bom, você vai lá e você me contrata. Quando que você recebe teu primeiro salário? 30 dias depois. E eu faço com o que com os 30 dias? Perfeito. Fico olhando pra cima? Não tem, eu precisava de dinheiro naquela hora. Então aquele momento que eu fiz a primeira corrida, 16h47, zerei a corrida, desliguei o aplicativo e corri pra conta Uber pra ver se tava tudo em ordem, se o dinheiro tava lá. E aí quando eu vi que o dinheiro tava lá, aí eu respirei, eu falei assim, cara, veio exatamente essa frase na minha cabeça, depende só de mim. Se eu sair na rua, demanda tempo, porque toca direto, cara, Xão, cara, não para, mano. Você liga o Xão, é plum, plum, Só plum, fazia plum, plum. X. Só Fazia X, meu carro classificava só no X. Então assim, cara... Eu falei, se eu ficar aqui 10, 12, 15 horas com o tempo voltar, eu vou voltar pra casa com os 500 pau que meu amigo falou que dava. E voltei com 540 naquele dia. Eu não saí da rua enquanto não fez. Tem aquele negócio das 12 horas, então o que eu fazia? Pra controlar as 12 horas, eu acabava de fazer uma corrida, peguei uma da 99, eu desligava o Uber. Porque eu precisava daquele tempo. Você economizava o tempo pra ganhar mais. Exato. Sim. Eu pensava até nisso. De tipo assim, cara, eu só tenho 12 horas. E isso há 8 meses atrás, mais ou 8 menos. meses atrás. 7 de outubro de 2024. Essa foi a data. Beleza. Aí, cheguei 1h da manhã em casa. Porque assim, minha esposa, quando ela ficou doente, a gente fez um pacto. Eu nunca tomava café da manhã. Eu sempre fui o cara de um copo de Nescau, uma colher de sopa rasa de Nescau e acabou, tomava e ia embora pra rua. Sempre foi assim. Eu nunca gostei de café da manhã. E minha esposa, ao contrário, ela sempre amou café da manhã. Quando ela ficou doente e ela voltou, eu prometi que ia tomar café da manhã com ela todo dia. E fiz, cumpri essa promessa, tá? Só que nesse dia eu cheguei 1h da manhã, saí às 4. Putz, não. E a gente não tomou café. Aí ela me ligou, eu percebi que ela tava chateada, tava segurando o choro. Ela me ligou e falou assim, amor, tá, beleza? Como é que você tá? Eu falei, tá, como é que foi ontem? Eu falei, não, foi bom. A gente não se viu, nem se viu e tal. Aí ela desabou. Aí foi a hora dela desabar, de falar assim, cara, o que tá acontecendo com a nossa vida? Nossa vida tá indo pra trás. Eu falei, não tá indo pra trás. Aliás, né, cortei o assunto, falei assim, aliás, você entrou na conta corrente? Ela falou assim, não, eu tô falando de outra coisa. Eu falei, não, mas eu tô te perguntando uma coisa. Você entrou na conta corrente pra ver o dinheiro da conta corrente? Ela falou, do que você tá falando? Não tô te entendendo. Eu falei assim, entra na conta agora. Mas, cara, eu tô chorando, tal, tudo. Eu falei, cara, entra na conta agora. Ela entrou no banco, olhou e falou assim,
que são esses 540 reais? Eu falei, ó, seguinte, enxuga a lágrima, vamos pra cima, porque os 500 reais que o Muriel falou pra mim, aconteceram, deu, depende só de mim, eu vou ter que fazer o que tem que ser feito. Essa é a função do homem dentro da casa, o homem das cavernas, cara. O homem, a função dele era trazer a caça, ponto. A mulher cuidava da prole, ponto. Não é questão de ser machista, é como era. Sim. Por isso que elas fazem 30 coisas ao mesmo tempo e a gente faz uma só, porque a gente só tinha que fazer a caça. Então eu ia trazer a caça. Mas eu acho interessante essa parte, e eu acho que muitos de vocês entendam o que eu vou falar. O homem é esse que quer batalhar, ele vai colocar uma... Provedor. Vai prover, ele vai pra cima. A mulher precisa desse momento do café da manhã. Exato. E é aí que não adianta você querer carregar o mundo, Você quer ver, ó? porque esse café da manhã é sentimental pra ela. Exato, é necessário. E assim, cara, o meu medo era financeiro. Porque ia faltar coisa dentro de casa. Ia faltar coisa dentro de casa. Na pandemia, aliás, tá? Um morador de Alphaville que ficou 24 horas sem luz. Pra você ter uma noção do que foi a pandemia. Cortaram a minha luz, velho. É complicado, né? Você chega em casa como pai de família, depois de um dia longo de trabalho, que eu dava 9 horas de aula de tênis por dia, 9 horas batendo numa bola de tênis, não é 3, não é 4, são 9 batendo numa bola. E aí você chega em casa felizão com a caça nas costas, tua casa tá escura. E aí tua mulher, teus filhos olham pra você e falam assim, calma que tá tudo bem. Eu falei, mas vocês ligaram na Enel? Ela falou, não, a gente já ligou na Enel, cara, mas não é na Enel o problema. Aí eu abri a janela, abri a cortina de casa, o prédio todo iluminado, minha casa apagada. Eles cortaram. Morador de Alphaville. É complicado. E aí, velho? Aí você começa a falar assim, cadê o teu papel de provedor? Então assim, passei até por isso. Então assim, pra nós homens, pra você que tá em casa, que tá vendo, você tem que prover. A mulher não, cara, a mulher é o afeto, é você do lado, é o cara. Então pra mim pegou no dinheiro, pra ela pegou no café da manhã. Exato, foi o que eu quis dizer. Você E entendeu? vamos lá, aí beleza. Bom, na sua cabeça, eu vou ser motorista de aplicativo pro resto da vida? Mas não tenho dúvida. Sim. Não, mas o que eu Foi quero isso que dizer assim, veio isso na tua Veio, mas cabeça. na cara, na hora. Ou você... Sabe que frase que veio? Veio tipo assim, eu tô numa jaula que eu tenho a chave, mas eu não posso abrir. Porque, cara, eu não tenho direito de ficar doente. Se eu ficar doente, falta dinheiro. Eu não tenho direito de ir num cinema, porque a sessão do cinema é 8 horas da noite. 8 horas da noite, galera, tá rolando o quê? Dinâmico, som bombando forte no sábado, todo mundo ganha dinheiro, cara. Foi isso que veio na cabeça. É tipo assim, vamos no churrasco? Vamos, mas eu levo os caras pro churrasco. Foi exatamente isso que veio. Eu falei assim, cara, o momento assim, quando a gente passou pela doença dela, a gente deu muito valor, não à grana. A gente deu valor à família. E o meu trabalho me tirou isso. Tirou isso, quer dizer, tirou Tirou o que eu mais gosto. tirou o que você mais gosta. E o que a maioria das pessoas Você quer ver não um tá choque assistindo grande? aqui. Que você vai falar assim, pô, cara, é babaquice o que você tá falando. Pode parecer babaquice. Mas as primeiras semanas, o comer frio pegou muito pesado. Porque aonde que o Uber esquenta a comida? Esquenta. Só Aonde assim. que ele vai no banheiro? É Oxxo da vida, McDonald's, e aí você chega lá, tá tudo zoado, tudo Ou a ferrado. garrafinha do Ou a Coca. garrafinha. E às vezes a garrafinha você dá aquela escapada, mano. É, fogo, cara. Entendeu? Então assim, são coisas básicas que o passageiro, o teu amigo, o outro, ele não sabe. E outra coisa, cara, e aí? Vai no churrasco dos amigos, o cara bate nas tuas costas e fala assim, e aí, cara, o que você tá fazendo da vida? Trabalhando com o quê? Você vai ter Quem tem vergonha coragem de de falar. falar que é Uber? Depois de viver o mundo que você viveu. Exato. E falar pra você que não veio isso na minha cabeça, Dani, eu vou ser desonesto. E eu não sou desonesto. Você teve vergonha em algum momento. Tive. Mas vamos lá. Então, mas a uma hora, o tempo foi passando, e aí você decidiu comprar o Dolphin. Foi com 20 dias. Por que você decidiu comprar o Porque, Dolphin? cara, eu comecei... Cara, eu tipo assim, sou meio neurótico com conta. Eu tenho um TDAH forte aí e, cara, pra você ter uma noção, na minha loja eu não podia ficar no caixa. Porque eu decorava a senha dos clientes. Olha E aí. não de sacanagem. Eu decorava o formato. Por exemplo, a tua senha é 13, vai, você pega um teclado de celular, 1397. Eu falava assim, a senha do cara é um quadrado. É mais ou menos aquele desenho do celular, né? É um Que quadrado. faz. 1397. Acabou. Aí você resolveu comprar o Dolphin, porque na tua cabeça é o seguinte, independente se eu vou ter outro trabalho, eu sei que eu vou ter o Uber. O que veio na minha cabeça foi o seguinte, quanto eu gasto por dia de combustível? Eu gastava R$100 por dia de combustível. Pra fazer aquela meta dos 500 conto, às vezes 120, porque via que tocava um Guarulhos forte aí e falava assim, vou alavancar o ganho, parava num posto rapidinho, 20 conto, então eu tinha R$120 de combustível em etanol, que eu fazia isso todo dia. Porra, aí é matemática, irmão.
120, 100 reais vezes 30 são 3 mil reais por mês. Eu sabia que eu ia gastar 3 mil reais por mês. E uma coisa que me chamou muita atenção foi um vídeo de um cara na internet que eu vi, não vou ficar falando aqui, é óbvio, porque eu não achei legal aquele vídeo, tá? Mas o cara batendo no peito que eu sou Uber, que eu sou isso, eu sou aquilo, dona Uber tá me ferrando, como é que pode eu pagar 800 reais de parcela no meu carro? Cara, o meu carro tava pago há muito tempo, eu não pagava parcela de carro. Eu achei que era 800 reais mensais de parcela, quando eu vi esse vídeo. E aí o cara dá 30 segundos, ele faz uma conta lá, mostra e fala assim, dona Uber, como é que você quer que eu pague 800 reais por semana? Aí eu fiz a conta, velho. Aí você 800 pau por semana são 3.600. Um aluguel, né? Pô, o aluguel da minha loja era 5 mil. Na frente do Alphaville Tênis Clube. Eu falei, pera um pouquinho, cara. Nesse negócio tem um business. Porque o cara batendo no peito que ele faz há 10 anos. Que ele é o fodão do negócio que ele tá 10 anos fazendo. Mas reclamando pra caramba da empresa, mas não larga o osso, irmão. Eu sou feio, eu não sou burro, velho. Ali tem dinheiro, velho. Aí eu me liguei que pelo menos esses 3.600 eu não teria, porque eu já tinha carro. Entendi. Eu ia gastar só o combustível. Então quer dizer, pra você trocou o combustível pela parcela do carro. Exato. Então no seu carro você já tinha um bem. E foi num anúncio Você já da tinha um bem. 99. Tô eu rodando aqui, apareceu. Alugue eles seu sabem. elétrico por 3.500 reais. Cara, quem paga 3, paga 3,5. Aí você comprou o dobro. Puxa 2 corridas a mais por dia que vai rolar. Perfeito. Aí eu fui testar o Dolphin. Eu liguei pro cara na concessionária e falei assim, olha, eu não vou comprar. Eu vou testar o carro. Se pra você testar o carro sem comprar um problema, me fala porque eu vou pra outro concessionário. O cara falou, não, vem testar. Só que o cara, o vendedor, né, traz o seu usado pra gente avaliar. Eu falei assim, não, irmão, você não vai avaliar usado coisa nenhuma. Eu vou só testar o Dolphin. Pô, rodei no Dolphin, gostei. O cara, deixa avaliar teu carro, tava com um bônus de 18 mil, ou seja, eles pagaram FIP no meu carro mais documento. Quando eu olhei aquilo, eu te confesso que eu desconfiei do carro. Eu falei assim, não quero. Ele falou, por quê? Eu falei, porque esse teu carro deve ser ruim. Porque, cara, meu olho é castanho, não é azul. Por que você quer me dar um negócio FIP mais documento? O que eu tenho de tão especial? Esse carro deve ser ruim. Aí o cara começou a argumentar no carro. Bom, resumindo, eu saí de lá com 60 parcelas de 2.500 reais quando eu pagava 3. Então, ou seja, troquei 3 mil por um posto de gasolina pra 2.500 num patrimônio que vai ser meu, uma hora eu vou parar de pagar. Perfeito. E o melhor de tudo, o meu ticket médio de corrida era 39, 40, 45 reais Por hora. a hora. Subiu pra 70, 80 porque aí virou black. Porque agora você entrou no black. A né? melhor estratégia foi essa. Então Foi tipo essa assim, foi a ó, verdade. custo da empresa continuou igual, porém o faturamento, bum, lá em cima. Ah, então quer dizer que você continua 15 horas na rua? Não. Legal. Em 8 horas eu fazia o trabalho que eu tinha que fazer e aí eu arrumei um outro trabalho. Aí beleza, aí você mora em Alphaville e está rodando com o Dolphin. Me conta a história agora da virada de chave, porque agora você não trabalha apenas como motorista de aplicativo. Então, isso foi uma jogada muito... Aí a conexão com Deus. Foi quando veio o negócio de novo. Que eu falei assim, não, realmente o homem tá lá e tá cuidando de mim, tá? Esse aqui é o seu faturamento de hoje, Isso. R$195. Esse faturamento, ele acabou, cara, às 9 horas da manhã. Ó, essa é a sua semana. Essa é minha semana. É, minha semana. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa é minha semana pela Uber, Sim. tá? Mas você já está trabalhando numa empresa hoje. Exato, é isso que eu ia te mostrar. Tá, Na então data de hoje, você que passou uma fase trabalhando apenas como motorista de aplicativo, hoje você trabalha como motorista de aplicativo e tem um emprego. Isso é o que eu te Tá. falo, são 16 horas por dia dos E dois trabalhos. como a gente chegou lá? 16 horas Por dia. Eu durmo 4 horas por dia. dedicado a trazer o proveito sustento para sua família. Trazer a caça, Bom, vamos lá. tá? Então, eu queria, semana passada. E fora 99, Tá aqui, ó. você faz Fora 99. faz 99, ó. Tá tudo aqui, ó. Ah, legal, Ó, cara. a semana passada, semana anterior, última semana. Aqui, ó. Tá tudo aí, mano. Show. Mostra a foto pra nós aí. Semana passada. Nossa foto lá. Ah, minha foto de motorista? Isso. Bonito, cara. Barbudo aí, ó. Tá aqui, Olha. ó. Ó. Azulão, 18 de taxa. 18. Tá alto ainda isso aqui, cara. Já chegou Taxa a ser de 9. aceitação, nota Ó. 4,98. 12 mil viagens, 8 meses. 2.000 viagens em 8 meses. É. Bom, mas vamos lá. 2.000 viagens em 8 meses, 12,5, né? Tem uma 99 ainda. mais 99. Agora você conseguiu um trabalho. Cara, Conta essa história pra gente. como é que eu analisei isso aqui? O que eu percebi? Eu percebi que dentro desse carro você tem acesso. Sim, Porque, por exemplo, isso eu percebi com uma lutadora de jiu-jitsu. perfeito. Peguei a moça toda tatuada, cabelo e tal, orelha mastigada de jiu-jitsu. Eu falei, cara, o que você faz na vida? Ela falou, sou profissional de MMA. Eu falei, você luta jiu-jitsu? Ela falou, não, eu sou profissional de MMA.
Aí eu peguei ela no Instagram, a mina tá no octógono lá do Dana White dando porrada na outra. Eu falei, Vai caraca, lá. velho. Eu já levei um rapaz. Você é atleta pro? Ela falou, sou. Aí contei a minha história da Olimpíadas, tal, tudo. A gente ficou trocando ideia. A gente ficou trocando ideia. E aí eu percebi o seguinte, cara. Pensa comigo, gente. Pra eu chegar numa mina dessa, eu preciso pela assessoria de imprensa dela. Talvez, se eu mandar uma mensagem, ela não vai nem me responder. Mas queira ou não, eu tive 1 hora com uma atleta profissional de MMA dentro do meu carro. Goste ela ou não. Então eu comecei a perceber acesso. Que, por exemplo, eu ia ter caras aqui dentro, que são caras influentes, caras importantes, que eu ia ter esse tempo com ele. Levei a Patrícia Poeta já. Então o que ele tá querendo dizer é o seguinte. Peraí. Do nada você pode estar do lado de pessoas que é uma barreira difícil pra você conseguir Eu diria acesso, impossível. quase impossível. Eu diria impossível. Vou mostrar um negócio pra você, que eu tô voltando pra casa, toca 99 e um cara me escreve assim, boa noite, você vai transportar Leão Lobo. Eu falei, caraca, velho, como Leão Lobo? Tá aqui, mano. Olha aí. Esse cara me contou a história da televisão brasileira inteira no carro. Eu peguei ele ali no final da Castelo e levei onde ele mora, no centro de São Paulo. Gente boa demais, figuraça aqui, sentar na frente e tal. Então assim, o que eu comecei a perceber aqui dentro? Aqui eu ia ter acesso a pessoas que talvez eu nunca tivesse. Aí eu comecei a me preocupar. Como eu me vestia, como eu falava, a maneira de se portar dentro do carro, a higiene do carro. Porque queira ou não, é uma empresa. Por quê? A minha ideia sempre foi fazer isso temporário. E quando você pega a realidade do Uber, você vê que, cara, tem muito cara inteligente rodando de Uber no mundo, cara, ganhando mais dinheiro que engenheiro. Presta atenção, você que tá assistindo a gente, você às vezes não tem noção do potencial que você tem. Exato. É isso que ele tá querendo dizer. Exato. Então, tipo assim, às vezes, cara, você tem um engenheiro ali atrás que o cara tá todo pimpão. Você tem um médico lá atrás e o cara tá todo pimpão. Mas no final da conta, tem mês que eu tiro 14 pau, velho. O cara ganha menos que eu, mano. E eu tô dirigindo o carro. E tem um detalhe muito importante. Às vezes, ele tem quem indica pra ele estar onde ele está. Exato. E às vezes você tem muito mais talento e capacitação que o cara que tá lá atrás. do que o cara que tem lá atrás. Eu já percebi isso várias vezes. Então você que assiste a gente, cara, que tá ali passando uma dificuldade na tua vida, tá com a autoestima baixa, às vezes dentro da sua casa, a sua família, pode acontecer. Às vezes fala uma palavra que você não se sente feliz, porque às vezes fala da boca pra fora e você se sentindo mal, saiba que você pode dar a volta por cima. Posso dar um choque? Cara, se você der errado, o único culpado é você. E ponto, cara. Agora, ao mesmo tempo que você pode dar errado, você pode dar certo. E o mérito é só teu. Então a questão é assim, você pode escolher se dar bem ou se dar mal. É uma questão de escolha. E fazer acontecer. Você vai falar assim, Ricardo, é fácil de fazer acontecer. Não, não é, cara, é só correr atrás. É só correr atrás, é só não ficar parado esperando que as coisas vão cair. Eu durmo 4 horas por dia sim. Você acha que eu não tenho sono? Você já acha que eu já não acordei 2 vezes na Castelo? Fora da pista? Já acordei 2 vezes assim na Castelo. E você não tá falando que é certo. Não, não mas tô já dizendo tá que é fazendo certo. o que Mas tem eu tô que ser dizendo que é feito. escolha. É escolha. Você tem que fazer o que tem que ser feito, cara. É isso aí. Você tem que fazer o que tem que ser feito. É aquele velho ditado piega. Se você tem um limão, faça uma limonada. Vai, faz. Desculpa, a porra da limonada. E aonde a sua vida dá uma virada pra chegar nesse outro nível agora que você tá com uma outra... Costumava acordar 4h30 da manhã. Acordei às 6. Perdi a hora. Que eu acho que todo motorista odeia perder a hora. Já saio puto pro carro, chego lá embaixo, ligo o aplicativo. Porque assim, a minha estratégia de Alphaville é assim. Tem muito Black, tem muito Comfort, tem muito aeroporto de manhã ali. Mas eu preciso que alguém me dropa em São Paulo de qualquer jeito. Então eu ligo X, Comfort e A Black. primeira corrida que A primeira, de lá... cara, é só pra pagar custo. Sim. Tá? Toca uma corrida péssima pra Vereador José Diniz, aqui em São Paulo. Eu pego a corrida, tá? Nesse horário, já tava puto da vida. E todo mundo sabe o que é pra cancelar uma corrida. Você não vai simplesmente no botão só cancelar. Você tem que apertar nos 3 pontinhos. Você tem que escolher o negócio. Você tem que dizer o motivo que é. Então é no mínimo 3 ou 4, eu acho que é 5 cliques pra você cancelar. Eu cheguei na tela de cancelamento, fui no botão vermelho e falei, não, vou fazer a corrida porque já tá tarde. Fui fazer a corrida. Beleza. Peguei um cara. Quando o cara abre a porta, ele fala pro amigo dele, ele fala assim, a Uber é muito louca, né? Ontem nós chamamos um Comfort, veio um carro tudo fodido, tudo quebrado. Hoje nós chamamos um X, veio um Dolphin 0 bala. Que é um carro black, queira ou não. Sim. É um carro que faz o green. É um carro moderno. Exato. E ele, quando ele entrou no carro, eu falei assim, não é a Uber. Sou eu que escolhi o X hoje porque eu preciso correr pra São Paulo. E aí eu conectei com o cara e a gente começou a conversar, contei minha história de vida pro cara. O cara falou assim, mano, você tem noção que eu não converso com ninguém dentro do carro?
cara, tua história é muito interessante, assim, assado, a gente virou amigo. Comecei a seguir ele no Instagram, peguei, troquei telefone com o cara, começamos a trocar uma ideia. E ele caiu pra esse lado meu, que eu falei, quando eu falei da minha esposa, eu contei, cara, que eu dei uma distanciada, ele percebeu que eu era um cara meio distanciado de Deus e tal. E aí a gente começou a conversar, ele começa a me mandar os negócios, um dia ele me liga e fala assim, preciso conversar com você. Eu falei, o que foi? Ele falou, vou te fazer uma proposta de emprego. Eu falei, caraca, velho, você vai me fazer uma proposta de emprego? Ele falou, vamos. Aí a gente foi pra conversar, quando eu cheguei lá, ele falou, cara, me conta direito a tua vida. Quando eu contei pra ele, eu desmoronei, eu falei tudo que eu tava passando, que eu não aguentava mais a correria que eu tava fazendo, que eu precisava, eu queria sair da rua, tal. E ele falou, bom, tua chance chegou, só que assim, ó, eu preciso de um cara comercial pra minha empresa, vai ser assim, 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 assado. E só que eu preciso que você faça uma coisa. Eu só vou te dar a oportunidade de emprego se você cumprir 2 tarefas que eu tenho que fazer. Ele falou, qual? Ele falou, a primeira, domingo 9h30 na Lagoinha. Você vai voltar a falar com Deus. E segunda-feira às 8h30 da noite na Sete Church, que é na Mamoré, a gente tem esse compromisso. Sem isso, esquece, a gente não vai voltar. Porque ele falou, você precisa voltar a conectar com o cara que é o cara que tá te guardando todas as coisas que tá passando. Ele falou assim, cara, essas coisas que você tá passando não é um castigo. Você tá entendendo que é um castigo. Não é um castigo. É uma preparação pro que você vai ter maior. Exatamente. Entendeu? Então eu preciso que você faça isso. E aí eu fui, e cara, olha que louco. Fazia muito tempo que eu não ia na igreja. Entrei na Lagoinha, o tema do dia, provado no fogo. Aí eu desabei, mano. Porque era exatamente o que eu vinha passando. Provação, 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 pra pegar o que você, pra você ter o seu benefício, né? Minha mulher do lado, cara, ali eu desidratei, né, mano? Eu acho que ali eu enchi o chão, eu chorava que nem criança, velho. Você tomou um chacoalhão pra ver que você exato. Você é rico, cara. Não, e outra coisa. Você é milionário, você tem a tua família. Então, e outra coisa, exato. Você tem... E outra coisa, cara, esse chacoalhão, é como eu falo, eu tive um preconceito, eu não tenho vergonha de falar isso pra não sei quantos seguidores você tem um monte de gente que vai escutar falar isso. Eu tive preconceito, sim. Tive preconceito sim com relação à profissão. Só que teu negócio, cara, é uma profissão abençoada, porque hoje ela trouxe realmente quem eu sou, o cara foda que eu sou de verdade. Entendeu? Cara, não tem coisa que eu não faço na vida. Não vai ter, cara. Não vai ter. Então assim, eu sou absurdamente grato, porque o Uber ela falou um ser humano que tem dentro de mim, que eu não sabia que tinha, velho. E eu precisava conhecer esse cara. Eu precisava conhecer esse cara, que tipo assim, que nada vai derrotar ele. Não vai. O único cara que vai me derrotar sou eu mesmo, cara. E nem ele mais vai conseguir me derrotar. Você entendeu? Porque você dá de frente, você vai... aqui dentro, cara, se o cara não sair com uma casca grossa nas costas, ele não entendeu a mensagem. Ele não entendeu. É melhor fazer de novo, porque ele não entendeu a parada, cara. Cara, você vê a história do Ricardo, a gente já vem conversando. O que ele fala de conexão é isso, você vê, ele me manda mensagem no direct, eu respondo algumas pessoas, outras eu demoro a responder, eu tento. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu sempre quando eu posto estou respondendo. E quando ele me contou essa história, eu falei, não, cara, essa história precisa estar aqui no canal. E aí ele também me fez o convite para conhecer lá a empresa que você trabalha hoje. Hoje eu trabalho na Croma. Croma, para você ter uma noção, é um grupo de empresas, tá? A gente está há 27 anos no mercado. O que a gente mais faz, que eu acho que é interessante para você que está vendo o vídeo, película anti-vandalismo. Cara, são 150 marretadas para quebrar um vidro, coisa que assim, que nem eu tava falando pro Dani, esse final de semana, cara, eu passei 4 horas da manhã na glicério. Você acha que você não se borra inteiro? Lógico que você se borra. Então, eles trazem segurança e o legal é que eles têm uma blindadora deles. Olha aí, hein? Na Vila Leopoldina. Então, assim, é expertise de blindagem para segurança dentro do carro. Cara, tem tudo a ver com a gente, porque queira ou não, gente, não é o cara que tem um carro que tá exposto na rua. Pô, quantas horas você roda, mano? Quanto tempo você tá exposto a assalto? Quanto tempo você tá exposto a perder o seu bem? Quanto tempo você está exposto a algum passageiro reclamar com você porque você não deu segurança para ele? Então, cara, é o tipo da coisa que caiu do céu. E esse cara me colocou dentro do comercial dessa empresa. Então hoje eu tenho uma rotina aqui, eu saio 4 horas da manhã, o resultado que vocês viram é de hoje até umas 9 horas da manhã, porque eu tenho que estar às 10 aqui. Então eu saio 4 horas da manhã, faço até as 9 o Uber. Durante os dias de semana eu procuro uma média de 250 a 300 reais para no final de semana dar uma acelerada, fazer 600. Você trabalha de segunda a sexta? Trabalho de segunda a segunda. Ah, na empresa, eu digo, na empresa. Na empresa de segunda a sexta. Quer dizer, aí no final de semana dá pra você pegar um firme, né? Eu vou pro 700 contos, 600 contos, que nem sempre dá, tá? Não acha que é todo dia. Tem dia que você fecha com 300. Mas você tá fazendo o seu melhor, cara. Eu tô fazendo o que dá pra fazer. Bom, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho? Vamos pra lá. Vamos nessa. Eu vou entrar no meu carro e vou seguindo ele. Vai lá. Vamos lá. Meus amigos, eu falo, às vezes o motorista de aplicativo, nesses papos que a gente faz, galera, dá um chacoalhão, cara. Mas vamos lá, vamos ver a mudança da vida dele. O que aconteceu e conhecer um pouquinho aí de como é o ambiente de trabalho. E você quer voltar para o trabalho, quer voltar para o CLT,
Cara, é o que eu falo, nunca amaldiçoe o aplicativo da Uber, o trabalho de Uber. No começo é uma transição. Mas vamos lá, vou parar de falar, bora, vamos lá. Pessoal, estamos aqui na Vereador José Diniz. 3.707. A empresa fica aqui. Isso. É o Croma. grupo que tem... Aqui não é blindagem. Não, o grupo aqui, Croma... O que tem aqui? O grupo Croma, aqui a gente faz toda a parte de car care, tá? Cuidado do seu banco, cuidado da higiene do seu carro, toda a parte de pintura, vitrificação, cristalização, nanocerâmica e depois a parte de proteção, segurança, segurança pro motorista ou pro passageiro. São sistemas de segurança anti-vandalismo. Aqui a gente só faz isso. Não é uma loja de acessórios, não é uma empresa que vende multimídia nem nada. A gente só cuida especificamente de segurança, sistema de segurança anti-vandalismo nessa unidade. Na Leopoldina tá blindagem e tem mais uma série de empresas no grupo. Bom, pra já poder... que eu vim conhecer, a gente falou sobre o seu papo, uma das coisas que pega muito pro motorista de aplicativo também é a questão de estourar vidro, tudo. Então vamos explicar um pouquinho como funciona essa parte? Vamos lá. Vamos lá, bora. Ó, pessoal, a gente tá aqui na Vereador Jardins, tá vendo? 3.707. É isso aí. Vamos lá, vamos conhecer como funciona, né? Toda essa parte aqui. Tá gelado hoje, hein, mano? Bom, vamos lá. Eu não entendo nada, só o que eu vejo na internet. Para pra pensar, pra você que tá fazendo aplicativo como a gente. Cara, a gente passa 10 horas na rua. Se tem alguém que corre risco, é o motorista. É o motorista. Porque às vezes o passageiro, ele tem um trajeto, meu trajeto é longo. Não passa de 1h30, 2, cara. Não passa. E a gente tá exposto o tempo inteiro. E aí onde é que vem essa questão da gente estar preparando o carro do pessoal. Entendi. Aqui está sendo feita a instalação desse veículo aqui. Depende do produto, que, por exemplo, são dois produtos, é a WS Ultra e a WS Pro. A diferença de uma para outra é nível de resistência, tá? Para vocês terem uma noção, uma WS Pro, que é o segundo nível de proteção, para você quebrar o vidro do carro é aproximadamente 80 marretadas. Marreta mesmo de 5 quilos. Então, tipo assim, você imagina um assaltante, o cara vai chegar aqui, ele não tem tempo para bater 80 vezes no seu carro. Mesmo que ele quisesse, talvez ele não tenha nem físico para isso. Porque normalmente esse cara não está armado. Motorista de aplicativo faz instalação com vocês aqui? Faz bastante. Bastante gente faz. Principalmente você, motorista do executivo, também quer fazer um trabalho diferenciado, porque cara. Assim, sabe uma coisa que eu percebi? Às vezes você pega um passageiro, principalmente no Black acontece muito, que o cara não abre o celular, ele abre o notebook. É verdade, pra Faria Lima acontece direto. O cara abre o notebook e trabalha. É verdade. Se uma telinha desse tamanho os caras querem entrar, você imagina um negócio desse tamanho. Relógio, né, cara, também. Tudo bem que a gente tá tratando daqueles casos mais isolados de estourar vidro, tudo, né? Exato. Lógico que nesse caso de arma, não. Esse cara não é blindagem isso, tá? Perfeito. Mas se precisar blindar, a gente tem a blindadora. Legal. É outro tipo de cliente. É outro tipo de cliente. Porque assim, é outro tipo de crime, vamos dizer assim. Entendi. Porque o cara que ele vem com mão armada no seu carro, ele não tá querendo só o seu celular. O cara tá querendo um sequestro relâmpago, às vezes ele tá querendo sequestrar alguém. Então assim, é outro nível. E para essa proteção você precisa de blindagem. É outra coisa. Agora, quebrar o vidro, celular, relógio, pulseira, isso é o nóia, cara. Você passa na Cracolândia ali e os caras vão quebrar teu vidro. Entendeu? Mostra pra gente aí. Enquanto isso eu vou mostrando aqui, ó. Tá fazendo a desmontagem, ó. Aqui é um T-Cross, ó. Interessante, hein, gente? Confesso que eu precisava fazer um trem desse no meu carro também, aí, ó. Ó que legal. Você tem uma noção? Isso é um filme normal. Isso é um filme normal. Esse específico chama-se Climaterm, que é um filme que ele segura a temperatura do carro. Ele bloqueia 99,9% do raio UV. Tá. Esse mantém a temperatura mais fria do carro. Você gasta menos ar-condicionado. Esse daqui, se você quer diminuir ali a frente e protege também solar. Questão de raio UV, né? De raio UV, tá? Então você viu como é que é. E isso aqui cara, é uma WS Ultra. Muda muito, cara. Isso aqui parece uma película, quase uma espátula, né, meu? Como se fosse uma garrafa PET. Olha aqui. Assim. Mais, hein? É mais, hein? São 400 micras contra um filme. Então, ou seja, a WS Ultra, ela dá 28 vezes mais resistência do que isso. Imagina você colocar 28 filmes desses, um em cima do outro. 28 vezes? 28 vezes. Cara, você entendeu? Muito interessante. E a WS Pro, que é o segundo nível, são 14 vezes. Ou seja, essa película, ela é o primeiro nível antes de uma blindagem. Você fala assim, ó, eu não quero blindar meu carro, mas eu quero a coisa mais segura. WS Ultra. Essa é a proteção que você vai ter no teu carro. Essa aqui,
Os nossos testes aqui dentro revelam que normalmente o vidro quebra em 150 marretadas. 150 marretadas. 150. Ele quebra o vidro, não quer dizer que o cara entra no carro. Entrar no carro é outra batalha que ele vai ter que continuar batendo de novo. Vou mostrar os vídeos, se você quiser colocar em algum canto. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pra você me mandar algumas coisas, pode ser? Pode. Aí eu vou colocando aqui. Coloca do ladinho e o cara vai mostrando. Mas é assim, é surreal. Às vezes a gente faz na empresa aqui, a gente pega, monta um e-tron, por exemplo. Vamos na Audi Bexp, que é parceira nossa, na Porsche. A gente vai lá e monta os vidros no Audi, dá na mão do cliente a marreta e fala, tá, quebra aí. A última vez que nós fizemos isso, a gente começou a bater no carro às 8 horas da manhã e quebrou às 4 da tarde. Carro de R$1,5 milhão. Então, assim, a gente normalmente faz isso para o cliente realmente perceber que é uma coisa segura. Mas já falo, mas é o cara que fala, é uma película blindada. Não, não é blindagem. Se o cara puxar um revólver, por favor, entrega, porque não vai segurar um tiro. Não é isso, tá? É só a questão com os crimes que são mais rápidos, aquela ação do cara com vela. Por exemplo, nós fizemos um teste com vela. Se o cara tiver com uma marreta lá... Não vai quebrar. E se quebrar, ele não vai entrar no carro. É só bala que não. Só bala que não. E sabe a vela? E, por exemplo, se o cara tiver com uma faca... Não vai. Não vai. Eu vou te mandar um vídeo com a faca de mergulho. O cara batendo, não vai. Interessante. Não acontece. E o maior medo não é nem a faca. A cerâmica da vela quebra o vidro muito fácil. Isso já deve, a maioria do pessoal já deve ter visto aí. Eu vou te mandar um vídeo do cara dando porrada com a vela. Aqui, ó, o que sobrou da vela. Cadê o resto da vela? Tá. Olha aqui. A gente bateu, quebrou a vela inteira, mas o vidro só realmente no final que acabou quebrando. Então isso é o que eles mais usam. Eles batem essa parte aqui, ó, no vidro. O cara chega aqui e dá no vidro do carro. Vou botar o vídeo pra vocês verem, cara. O cara dando porrada, mas assim, sem dó. Não quebra. E quando quebra o vidro, aí ele tem a segunda fase, que é estourar a película pra poder entrar no carro. Ou seja, ele não tem esse tempo. O cara é tão vagabundo que ele não quer nem trabalhar direito. Ele quer um carro mais fácil. É basicamente isso. Esses são os vidros do T-Cross. No caso, se você for ver, ó, essa é uma WS Ultra, que a gente tem que desmontar a porta do carro. Ele é colocado praticamente no vidro inteiro, até a máquina. Até a máquina. Então, ou seja, a partir do momento que o cara quebra o vidro, ele ainda tem que arrancar a película inteira de dentro do vidro do carro. Uma dica legal para quem quer saber, quando vocês forem comprar um carro usado, alguma coisa alugado, se é película de vandalismo ou se é insufilme. No insufilme, quando você chega aqui no vidro, você vê que ela não tem alguns milímetros de separação, tá? É uma película. Agora, no insufilme fica um pouquinho sem. Então, quando você baixar o vidro do carro e você vê que tem um espacinho transparente, é um insufilme. E vai esse selo aqui. Exato, o selo Não, o selo... Os selos estão aqui, não é isso? Isso, tá aqui, ó. O selo tá aqui, ó. Aí que ele é holográfico. Deixa eu iluminar pra você. Legal. Ele é holográfico, dá pra ver de longe. E você acha que o pessoal que estoura vidro, algumas pessoas sabem, né? Exato. Aí o que acontece? O cara nem vai, né? O cara nem vai. Tenta. É muito bom. É como eu te falei, cara, é a questão assim, o cara é tão vagabundo que ele não quer ter trabalho. Então ele olha isso aqui e ele fala, não, nesse eu nem vou. É a mesma coisa do blindado. O blindado normalmente ele não é... Isso é bom também, pô, a pessoa que deixa o carro na rua. Exato. E aí, tipo assim, a pessoa não vai estourar o vidro pra pegar qualquer coisa ali, né? E outra, é o que eu tô falando, cara, 100 batidas no vidro de carro. 100. Será que ninguém na rua vai ver esse cara batendo no vidro de carro? Será que isso não vai dar suspeita? Será que não vai ser estranho você tá passando na rua com a tua esposa, você vê um cara dando porrada no vidro de carro? Não tem como, cara. Uma coisa interessante que a gente tem que falar, Dani, muita gente pergunta assim, vocês instalam a película no carro inteiro? Não. Película antivandalismo ela não é instalada na frente nem no vidro de trás. Só nesse vidro aqui não. Por quê? São alguns motivos meio óbvios. Primeiro, eu não sei. Imagina você sendo um bandido, um assaltante. Você ficaria na frente de um T-Cross? Ou atrás dele? Não. Não vai ficar. Segundo, o vidro da frente e de trás ele é mais espesso. Tanto é que às vezes você está dirigindo na rodovia 100 por hora, bate uma pedra e não acontece nada. Então ele já é mais resistente. Terceiro motivo, ele é um vidro curvo. E em vidro curvo você não instala película antivandalismo porque ela distorce visão. Perfeito. Então a película antivandalismo é instalada nos 4 vidros móveis do carro. Perfeito. Tá? Desses daqui, lateral. Vidros da frente, vidro de trás. E se o carro for 2 portas, só nas 2 portas que tem os vidros. É que nesse caso a gente precisa desmontar o carro por causa da WS Ultra. A WS Pro, que é o segundo nível, a gente não precisa desmontar o carro. Fala um pouquinho sobre esse segundo nível aí. Ele atende quem, por exemplo? Cara, ele atende uma boa parte. Por exemplo, o cara que tem um carro alugado.
que não quer gastar muito com a AWS Ultra. A AWS Pro dá total conta do recado com relação à quebra, porque a Ultra ela é absurdamente rígida, ela dá uma resistência, o dobro do que é a AWS Pro, mas a AWS Pro atende muito a coisa. Então, por exemplo, você que aluga o carro, que você vai entregar o carro daqui a um ano, cara, você não vai gastar muito mais dinheiro, você vai gastar praticamente 2/3 do que seria na outra, e você vai ter a mesma segurança para poder, quando for entregar o carro, você poder fazer no outro. É viável. O valor, depois a gente fala isso para quem tiver interesse, mas é extremamente viável de você diluir isso durante o ano. Você não vai ter dor de cabeça. Bom, é claro que vamos dar a força pro nosso amigo aqui que está trabalhando aqui. Se você se interessou nessa questão de película, tô deixando o contato aqui na descrição do vídeo, entre em contato, conversa com o Ricardo, com a equipe aqui. Não sei se todos os dias ou não você tá, mas pelo que eu entendi, de segunda a sexta, né? Segunda a sexta. Ah, vocês que estão rodando aí também. também. Mas é para atendimento, tudo com agendamento. Entendi. Cara, no sábado a gente fecha 1h da tarde. Quanto tempo para fazer um AWS trabalho Ultra, que é a mais complexa, você deixa o carro aqui tipo 9 horas da manhã e pega no dia seguinte ao meio-dia. Porque ele tem um tempo de cura. Eu tiro, o vídeo vocês viram lá, ele parado ali, tem que ficar lá descansando para poder fazer essa cura. Então, um dia, a AWS Pro, 3 a 4 horas. Olha aí. Então dá tempo. Sabe aquela pausinha que dá às 10h30 da manhã até às 4? Sim. Você instala a AWS Pro que dá tempo. E aí você está seguro à noite, tranquilamente, para rodar ali no Grissério, no Centrão, você vai onde você quiser. Bom, Ricardo, acho que a sua história é muito legal, uma história de vida, essa é a verdade, né? Mas eu sempre gosto desse quadro nosso de finalizar com algumas perguntas que eu sempre faço. A primeira pergunta, para quem está começando no Uber hoje, tá? Porque tem muita gente que a experiência tem até mais tempo que você, mas tem gente que está começando também. Quem está com dificuldade, quem não está com a cabeça boa, tá passando por tudo que você falou no vídeo, tem gente passando situações até piores. Qual é essa mensagem que você dá para essa galera? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, qual é a mensagem que você vai mandar para Uber e 99 e InDrive, os aplicativos, né? Então, primeiro é o seguinte, cara, de tudo que eu passei na vida, que foram momentos bons, vocês perceberam, o Uber é um dos mais fantásticos. Porque nenhuma delas me colocou de frente comigo mesmo. Nenhuma delas. Nenhuma. A Uber colocou. A Uber me colocou para ver quem o Ricardo é de verdade e o que ele é capaz de fazer. Então, assim, por mais que você tá com dificuldade, tá chateado, tá triste, tá com dúvida, que esse é o pior, acredita em Deus, o cara tá do teu lado no banco do passageiro ali do lado, te protegendo e te fazendo um cara melhor para o amanhã. Eu acho que essa é a maior experiência que eu tiro do Uber. Eu precisava fazer essa jornada para poder conhecer e saber o potencial que eu tenho. Hoje eu vejo que, cara, é infinito as possibilidades e a força que você tem para lidar com as dificuldades. No começo achei um terreno hostil, mas hoje eu sou eternamente grato, pôs comida na minha casa. Siga o Dani, tudo que eu aprendi com ele, tudo que eu aprendi com relação a otimizar o meu tempo, a ganhar realmente dinheiro de verdade, veio através do canal dele. Ele nem sabia que eu ia falar isso. É verdade, não tem porquê. Tenho uma dívida de gratidão com ele que eu não vou conseguir pagar, tá? E, cara, não desiste. Porque você só vai perder. O jogo só acaba quando você fala assim, não quero mais jogar. Então esse é o ponto. Seja o que você estiver passando, se você estiver passando alguma coisa mais séria na tua cabeça, cara, conversa com alguém. Conversa com alguém, tá? Não deixa isso te dominar, tá? E agora para Uber, para 99, que eu deveria fazer assim, obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando, mas tem muita coisa para melhorar. Tem muita coisa para melhorar. Muita gente fala assim, eu estou preocupado com quanto a Uber ganha. Eu não estou preocupado com quanto a Uber ganha, cara. Eu estou preocupado com quanto eu ganho. Mas tem uma série de coisas, cara, que, porra, cara, escuta o que a gente está falando às vezes, cara, vai poder estar ajudando até a alavancar alguma coisa para vocês. Uma coisa assim que realmente na 99 me pegou pesado, eu não entendo porque que os caras no aplicativo não põem direito quando chama o nome da cidade. Sabe, porque às vezes pega um bairro, já aconteceu comigo, de eu estar numa cidade no interior e ele toca lá centro, você acha que é centro da mesma cidade, é uma cidade... Parece o nome, o que ele está querendo dizer é o seguinte, parece o nome de uma rua, Bela Vista. E como aí você acha que a Bela Vista em São Roque é uma rua tal, sabe? Você acha que a Bela Vista aqui no Jardins, mas a Bela Vista Uma vez eu estava em São Roque, tipo isso, uma vez eu estava em São Roque, querendo voltar para casa, querendo voltar para Barueri, e tocou lá R$100 lá, eu vi que era, quando eu fui ver a chamada era Tomorrowland, cara. Isso foi, eu tinha uma semana de aplicativo.
Eu acabei no pra Tomorrowland, Já cara. começou. 4h30 da tarde eu peguei uma corrida com 2 alemães, dois holandeses, levei os caras pra Tomorrowland e saí de lá 2 horas da manhã. Por quê? Porque se tivesse mostrado que lá a cidade era Itu, eu rejeitava a corrida. Era uma coisa, tipo assim, besta, simples, cara. Muito simples. E por favor, para de oferecer corrida pra um cara que tá dirigindo por R$6. Não dá pra fazer isso. É Não tem vergonhoso, como, cara. né? É vergonhoso. Desculpa. E posso mandar mais uma? Pode, fica à vontade. Quando o cara cancela a corrida e você tá dando pra ela, pô, pensa direitinho, a gente tá trabalhando também, cara. Às vezes você tá chegando na porta do lugar, o cara cancela a corrida, ou às vezes o cara tá esperando 2 minutos, esperar 3 minutos pra começar a contar Uma eternidade, né, pô? Não dá, gente. Não dá, é muito tempo. É, Mas sou grato, de qualquer jeito. Em resumo, o motorista quer trabalhar, só que ele não quer ser tratado como um número ou como um pedaço de carne, né? Exato. Eu costumo falar assim, Exato. não é verdade? É só isso, respeita. É dignidade. Só respeita a dignidade, que tá tudo bem, a gente faz o resto. A gente faz o resto do trampo. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Meu irmão, que Deus te abençoe, continue Nós te todos. guiando mais e mais. Eu confesso que em alguns momentos deu uma balançada ali na sua história. Manda um abraço pra tua família, desejo a você Pra você sucesso. também. Se hoje você tá aqui, eu quero ver você lá em cima, Você verá. vencendo E sempre. você, eu quero a mesma coisa, você é um cara que eu devo muito. Com certeza, De verdade, tamo de junto, coração. cara. Tá? Valeu, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.